Bom, meninos, e para continuar o que estávamos dizendo, paramos no vídeo passado, né? Falando sobre as reações de hipersensibilidade do tipo 1 e 2, certo? Agora, a gente, para concluir, vamos falar sobre a reação de hipersensibilidade do tipo 3. Eu vou colocar aqui em vermelhinho para melhorar para vocês enxergarem. Do tipo 3, né? Que com a formação de imunocomplexos, que é mediada por IgG, anticorpos IgG, só que esses anticorpos IgG se encontrarão, né, digamos assim, com os antígenos solúveis agora. Lembra que era a diferença? Esses antígenos aqui da tipo 2 estariam na membrana da célula. Esse daqui estão solúveis, né? Então, existe essa diferenciação. Então, agora, quanto à reação de hipersensibilidade tipo 3, com a formação de imunocomplexos, que eu falei para vocês no vídeo anterior, que quando a gente fala em um imunocomplexo, quer dizer que houve a reação, houve uma ligação do antígeno com o anticorpo, certo? Então, por isso é imunocomplexo. Então, essa reação do tipo 3 aqui é uma reação gerada pela deposição de complexos antígeno-anticorpo, que é o que eu estou dizendo aqui para vocês agora, né? A ligação do antígeno com o anticorpo solúveis, ou seja, por exemplo, no sangue, os quais são capazes de ativar o sistema complemento, que eu falei para vocês que é o próximo tópico nosso. Só para lembrar, esse sistema complemento é também um sistema de defesa, tá? Para vocês entenderem. E assim gerar uma lesão tecidual. Então, por exemplo, houve a entrada de algum tipo de antígeno aí, né? Solúvel, ou seja, no sangue. Esse anticorpo, qual anticorpo? IgG, vai ter que reagir com esse antígeno, certo? A partir do momento que o IgG reage com esse antígeno, forma o chamado imunocomplexo. Essa reação aqui, né, é capaz de ativar esse sistema complemento, que é esse sistema de defesa, e vai gerar um tipo de lesão. Aqui, a gente tem um tipo um exemplo, né, tipo dessa reação, que é comum na reação de hipersensibilidade tipo 3, que é a chamada reação de Artus, né? Então, no primeiro momento, a gente tem que ter esses imunocomplexos. Então, aqui a gente está vendo. Lembra que nas primeiras aulas, que estávamos falando de anticorpos, eu relatei para vocês que todo anticorpo tem a forma, toda molécula de anticorpo tem a forma de um Y, né? Então, a gente está vendo aqui esses em azul aqui, ó, né, que está aparecendo. Todos esses em azulzinhos são anticorpos, certo? Então, o anticorpo, ele está reagindo com esses vermelhinhos que estão aqui, que é o antígeno. Então, o anticorpo reagindo com o antígeno, já foi formado o imunocomplexo, certo? O que acontece? Esses imunocomplexos passam, olha só, esse aqui também a gente está tendo a entrada, passam a se depositar aqui, ó, na superfície do vaso, por exemplo, no tecido, aqui a gente está vendo, né? Se depositaram aqui bem na membrana, na superfície dele aqui, né? E está causando uma reação inflamatória, certo? Então, essa é a chamada reação de Artus que a gente está vendo aqui. E aí, eu coloquei para vocês ela toda descrita. Então, o desenvolvimento das reações pode ser dividido em 3 etapas, que são as que eu falei agora. Se forma na circulação, como eu falei para vocês aqui no vaso, né? Quando os antígenos se ligam aos anticorpos, certo? O acúmulo acontece quando sua produção aumenta significativamente e rapidamente. E o sistema retículo endotelial não consegue eliminar todos na mesma proporção e velocidade. Então, olha só. Aqui a gente tem, por exemplo, 1, 2, 3. 3 anticorpos se ligando a um antígeno. Aqui a gente tem cada um se ligando a um, aqui mais um, né? Só que aqui que a gente está vendo aqui, que tem mais anticorpos do que antígenos, certo? E é o que a gente está dizendo. O acúmulo de quê? De anticorpos, né? Acontece quando, então, aumentou demais essa produção e esses anticorpos aqui não conseguem ser eliminados. Olha o tanto de anticorpo que tem aqui para 2 antígenos, por exemplo, que é o que está mostrando, certo? E aí, o que passa a acontecer no segundo momento? Essa deposição de imunocomplexos no tecido, né? Então, esses complexos aqui que a gente está vendo, olha só, tem 1, 2, 3, 4 anticorpos ligados a um antígeno.
e aqui tem 2. Então, olha só, temos esses 4 anticorpos que não foram destruídos, que estão ligados aqui ao tecido, e que por conta disso vão causar esse processo inflamatório, né? Porque que nem vocês vão ver uma reação no próximo período, semestre, né? A gente vai falar sobre ELISA, ou professor de imunoclínica de vocês, né? ELISA, que é um tipo de reação que a gente faz. Lembra dos anticorpos IgG e IgM, né? Que a gente fala? Então, tudo é feito, esses anticorpos, a concentração, a quantidade deles é descoberta pela ELISA, né? Então, essa reação de ELISA, quando a gente faz, o que acontece? O anticorpo, ele se liga ao antígeno, se tiver antígeno ali. E quando o anticorpo que não se ligar, a gente tem que lavar. Na reação tem uma etapa que fala que tem que lavar. Para que lava? Para retirar o anticorpo que não se ligou, entende? É a mesma coisa que acontece aqui. Não precisaria de 4 anticorpos sendo ligados a um antígeno. Então, esses anticorpos aqui que estão sobrando deveriam ser retirados, mas não são. E passam, então, a formar esses complexos imunológicos aqui e passam a causar uma inflamação. E é isso que a gente está dizendo. Quando esses complexos são grandes demais, então grandes complexos são mais fáceis de serem eliminados do que os médios e pequenos. Quanto maior, olha só que interessante, quanto maior a afinidade da ligação do antígeno com o anticorpo, mais chances deles se ligarem ao tecido. Então, nesse caso aqui, é melhor que a afinidade seja menor, né? Porque quanto menor a afinidade, menos eles vão se grudar aqui, digamos assim, tá? Se depositar aqui no tecido, certo? Os principais locais para deposição dos complexos são rins, articulações e capilares sanguíneos, como é esse caso aqui, que a gente viu na reação de Ardus. Ou seja, o que a gente pode chegar à conclusão? Que nesse tipo de reação de hipersensibilidade tipo 3, quando existe a formação desses imunocomplexos, pessoal, o paciente pode ter uma inflamação a nível renal, a nível articular, né? Por exemplo, a gota, que é em decorrência do excesso de ácido úrico, né? Gera uma inflamação. Ou a nível de capilar sanguíneo, né? Então, é isso que a gente está tentando demonstrar, que na reação de hipersensibilidade tipo 3, né? Por conta dessa formação desses complexos, essa união muito forte do antígeno com o anticorpo, isso passa a gerar uma inflamação quando a concentração de anticorpo é alta demais, tá? E por fim, a inflamação. Sistema complemento, que é o sistema de defesa, um sistema de defesa, né? É ativado e libera mediadores químicos, lembra? Histamina, prostaglandina, lembra desses nomes? Que aumentam a permeabilidade do vaso e chama para aquele local neutrófilos e monócitos. Para quê? Para combater aquele agente, né? Essas células ativadas tentam, olha lá, fagocitar, ou seja, englobar aquele antígeno, os imunocomplexos também, liberando substâncias pró-inflamatórias e enzimas. Então, olha só, essas células que foram ativadas aqui, os neutrófilos e os monócitos, quando ativadas, quando chegam aqui nesse local, né? A gente sabe que também o monócito também faz uma fagocitose, o neutrófilo também. Então, eles vão tentar eliminar esses imunocomplexos aqui, fagocitar, né? Só que muitas vezes também não acontece, né? E gera processo inflamatório, certo? E aqui só para a gente ver os anticorpos, né? 1, 2, 3, 4, 5, se ligando aqui a uma molécula toda a um antígeno só, né? Então, passam a ter um excesso. Tudo bem até aqui? Bom, agora, o próximo tipo de reação, que é a última, que é a reação de hipersensibilidade tipo 4. Essa tipo 4 é também chamada de tardia, muito tranquila que a gente compreenda ela. É mediada agora não é mais por anticorpos, né, mas sim pelas células, pelos linfócitos do tipo T, né, que são aqueles amadurecidos lá no timo. A gente chegou a falar isso quando estávamos ainda em encontros presenciais, né? Bom, esse tipo de reação de hipersensibilidade tardia, quando eu falei para vocês lá no início da aula, né? Esse tipo de reação é aquela que acontece, que leva mais tempo para acontecer. Então, esse mais tempo que a gente fala, geralmente horas, né? Lembra disso? Para ocorrer, né? Então, esse tipo tardia é uma resposta, como a gente falou, imune mediada por linfócitos T, por células T, né?
a antígenos exógenos, ou seja, antígenos que vêm de fora, né? A resposta celular induz lesões nos locais onde o antígeno penetra. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, uma picada mesmo, né? Uma picada de abelha, né? Que demorou um pouquinho para que você tivesse a reação. O antígeno, né? No caso, a toxina ali da abelha, né? Que adentrou, penetrou, vai gerar um tipo de lesão naquele local, né? Então, às vezes, incha aquele local, fica quente, todos aqueles sinais da inflamação que a gente já conhece. Dor, rubor, calor, edema e, às vezes, a perda de função, né? Também conhecida como hipersensibilidade imunocomplexa, a reação, olha lá, pode levar cerca de 3 a 10 horas após a exposição do antígeno. A gente tem que entender que essa hipersensibilidade tardia, então, ela leva horas, né? Para algumas poucas horas para acontecer, para que haja um tipo de reação, né? É mediada por complexos imunes solúveis, ou seja, no sangue. São na maioria da classe IgG, embora IgM também possa estar envolvido. Aqui, só para a gente ver, então, alguns exemplos. Chegar para cá, sai aí. Então, a reação de hipersensibilidade tipo tardia e tem a de contato também. Todas envolvem essa reação do tipo 4. Então, a tardia, que, por exemplo, um exemplo aqui que eu coloquei para vocês, chega para cá. Um veneno de um inseto, então eu falei da abelha aqui agora, né? Então, por exemplo, da abelha, né? Essa toxina que ela libera, né? Esse veneno que ela libera. Ou aqui, um outro exemplo bem legal, que isso aqui na verdade não é patológico, mas isso é feito em laboratório, que é o teste chamado PPD, né? Através da introdução da tuberculina, de um antígeno chamado tuberculina. Então, a partir do momento que introduz esse antígeno, que é a tuberculina, ou seja, é injetado na pele, aquilo pode causar uma reação. Vou mostrar para vocês uma imagem. E aí, por conta disso, pode causar um tipo de reação tardia. A outra é a hipersensibilidade de contato, que é isso aqui que vocês estão vendo, né? Todo aqui na mão. Parece até um desenho, né? Uma tatuagem, algo assim, mas não é nada disso. Querendo chegar para cá. Essa reação de hipersensibilidade de contato, né? Aqui a gente tem... desconfigurou tudo aqui, pessoal. Aqui nós temos o exemplo, então, como a dermatite de contato, que é essa que vocês estão vendo aqui, né? Então, essa dermatite de contato, algum antígeno, né? Que entrou em contato aqui e que foi agora absorvido pela pele e não injetado, tá? Então, as diferenças entre um e outro é isso, tá? De contato tem que ter o contato mesmo de inoculação na pele, né? Ter aquele contato mesmo de ser absorvido. Aqui, a picada de um inseto, por exemplo, né? Que gerou essa inflamação toda aqui local, tá bem vermelho, né? E tá bem inchadinho, tá? Nesse caso, foi injetado, né? Uma picadinha aqui que houve. Então, aqui eu coloquei para vocês os dois exemplos. A de contato e eu coloquei aqui a tuberculina, que eu falei que é outro tipo tardia. Então, a de contato e a tuberculina levam cerca de 48 a 72 horas para ocorrer, ou seja, né, depende, né, varia, mas pode até demorar um tanto quanto a mais. É só lembrar que ela tem que ser tardia, ela não pode ser tão rápida, tão imediata. A aparência clínica da reação de dermatite de contato é esse eczema que vocês estão vendo aqui, como eu falei aqui, que parece uma tatuagem ou algo assim, é uma espécie de eczema, né, que é formado, e da tuberculina, uma calosidade local só, que não tem aqui, mas é como se fosse essa picadinha do inseto, que eu vou mostrar a imagem para vocês, né, essa calosidade aí local. A histologia, o que vai ser encontrado? Tanto na dermatite de contato quanto na tuberculina. Linfócitos, monócitos, macrófagos, ou em ambos, tá vendo? E o antígeno e o local, então, geralmente, né, ele atinge a dermatite de contato, atinge a epiderme. Então, se a gente lembrar das camadas da pele, né? Epiderme, derme e hipoderme, nessa ordem que eu tô dizendo aqui. Então, epiderme é a primeira camada, que é o que vocês viram aqui nessa imagem, atingindo somente a primeira camada da pele.
Já o teste da tuberculina que é feito, ou seja, atinge uma camada também, é como se fosse a hipoderme, né? Mais profunda da pele, tá? Então não é tão superficial assim. Aqui é o teste da tuberculina que eu tô dizendo para vocês. Vocês estão vendo essa bolinha aqui que está se formando? É aquela calosidade que eu falei lá atrás, tá? Acho que foi aqui. Isso, uma calosidade local. É essa aqui que se forma quando o técnico ou o biomédico que está fazendo injeta, né, essa toxina aqui, esse antígeno, né, da tuberculose mesmo, que é chamado de teste tuberculínico, né? Então, também conhecida como imediata ou tardia. O exemplo clássico dessa hipersensibilidade é a reação tuberculina ou reação de Mantoux, que atinge um pico em 48 horas após a injeção de PPD. Então, o técnico profissional ou o biomédico injetou, né, esse PPD aqui, essa substância, e vai gerar essa calosidade local aqui que vocês estão vendo, atingindo então o pico em 48 horas. A lesão é caracterizada por essa calosidade e por um eritema, ou seja, uma vermelhidão, certo? Isso é reação de hipersensibilidade do tipo 4. Bem comum e, na verdade, precisa acontecer isso daí. Aqui eu coloquei uma tabelinha que eu achei interessante para vocês, que é um resuminho, tá? De todos eles. Então, com a tipo 1, 2, 3 e 4, com todas as características, os exemplos, né? Principalmente aqui a gente pode pegar a aparência e o anticorpo que é mediado, tá? Então, para vocês resumirem, né? Acho que fica legal para ser resumido aí de cada uma. Então, tipo 1, como exemplo, a gente falou lá atrás da asma. Tipo 2, falamos da eritroblastose fetal, né? Foi esse exemplo. O tipo 3, eu comentei com vocês do lúpus, LES, significa lúpus eritematoso sistêmico. E o tipo 4, o teste da tuberculina, certo? Então, cada qual com seus exemplos e os seus anticorpos mediados. E aqui, só para finalizar, alguns exemplos de reações. Aqui, uma dermatite de contato. Aqui, alguém com alguma alergia a algo que a gente não sabe. Ou alguma planta que causa, né, alergia, certo? Aqui, algum problema renal que evoluiu. Lembra que eu falei lá no tipo 3, né? A deposição dos imunocomplexos, levando aqui ao rim, tá? Mostrando a cápsula de Baumann, né? E o glomérulo aqui dentro e aqui os túbulos. Então, os rins aqui sendo, né, lesionados, tá? E aqui outros tipos de reações alérgicas também, tá? Bem comuns, né? Então, isso é o que a gente chama de reação de hipersensibilidade, meninos, né? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida que possa ter surgido, vocês me falem que a gente tira agora, tá? Obrigada e até mais.